seja louvado. Irmãos, eu quero agradecer a Deus por estar junto com todos vós. Quero pedir perdão, porque este vídeo eu já havia gravado, irmãos. Eu apaguei e vocês vão perceber que tem um vídeo apagado aí. Mas eu vou tentar, irmãos, é sobre os Nicolaítas. Eu vou tentar diminuir um pouco esse vídeo, que ele ficou muito longo também. Então, às vezes as pessoas reclamam, o vídeo é muito longo e aí a gente não tem paciência de ficar assistindo, né? Então eu vou tentar ser breve, irmãos, ok? A doutrina dos Nicolaítas, irmãos, o que o Senhor Deus aborreceu, está escrito em 2 de Apocalipse, irmãos. Só há 2 lugares nas Sagradas Escrituras do Novo Testamento que fala dos Nicolaítas, em Apocalipse e num outro livro também fala dos Nicolaítas. Certo, irmãos? Apocalipse 2, versículo 6, nós vamos encontrar alguma coisa que fala dos Nicolaítas. Vamos ler esse versículo. Apocalipse 2, versículo 6. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos Nicolaítas, os quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça para ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Então, irmãos, o Senhor Jesus aborrecia a doutrina dos Nicolaítas. Por quê? Porque a doutrina dos Nicolaítas eram compostas, era uma doutrina, irmão, que, para os irmãos entenderem, qual era a doutrina? Os Nicolaítas, irmãos, eram pessoas que procuravam difundir ensinos contrários ao verdadeiro evangelho. O objetivo dessas pessoas era de corromper a igreja, os irmãos estão entendendo? Corromper os ensinamentos de Jesus Cristo com coisas contrárias ao verdadeiro evangelho. Certo, irmãos? Então, o Senhor não se agradava disso. Eles queriam corromper a igreja de Cristo, perverter o genuíno evangelho, o genuíno culto, ou melhor, o genuíno culto, e torcer também o evangelho. Por isso, irmãos, o Senhor não gostava, se aborrecia com eles, certo, irmãos? Os Nicolaítas, eu não sei se é Nicolaítas que fala, irmãos, isso sempre eu erro. Os Nicolaítas, nas Sagradas Escrituras, está relacionado ao fato de serem pedra de tropeço, irmãos, na Igreja de Deus. Os Nicolaítas são mencionados apenas 2 vezes, como eu disse, nas Sagradas Escrituras, no Novo Testamento, no livro de Apocalipse, e essas passagens enfatizam a verdade do eterno Deus, que não aceitava suas obras. Apocalipse 2, versículo 6, e também no versículo 15, vocês podem procurar ali, que vocês vão encontrar, irmãos. Esse vídeo eu já tinha feito, por isso eu tinha anotado aqui, irmãos. Graças a Deus, senão ia perder um vídeo de relevância, não é? Quando o Senhor Jesus Cristo elogiou a igreja de Efésio, por não aceitar as obras dos Nicolaítas, irmãos, porque a igreja de Efésio não aceitou. Entretanto, foi uma coisa, houve uma coisa em seu favor, eles não aceitarem as práticas do Nicolaítas. Porque o Senhor Jesus disse também, eu não aceito, quer dizer, para eles foi um louvor, não é? A segunda referência dos Nicolaítas, irmãos, está na Bíblia e está registrada no capítulo 2 do livro de Apocalipse. Porém, desta vez, eles mencionados na carta endereçada à igreja de Pérgamo, certo, irmãos? E dizia assim, no entanto, tenho contra ti algumas coisas que se apegam à doutrina dos Nicolaítas. Balão, que ensinou a Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados aos ídolos e praticar imoralidade sexual. Então o Senhor aborrecia aquele tipo de ensinamento dos Nicolaítas. De igual modo, vocês também se apegam aos ensinos dos Nicolaítas. Está escrito no versículo 2, no verso 14 e 15. Então o Senhor repreendeu a igreja de Pérgamo, certo, irmãos? Diferentemente da igreja que estava em Efésio, certo, irmãos? Os cristãos de Pérgamo não receberam um elogio da parte do Senhor, foram repreendidos pelo Senhor. E repreendidos também
por causa dos ensinos dos nicolaítas, ok? Irmão, estou tentando reduzir esse vídeo, vai ser mais rápido, vocês vão ver. Irmãos, você pode perguntar, mas quem são os nicolaítas? Então eu vou te responder. Isso não é uma questão fácil de nós definirmos. Os nicolaítas, irmãos, eles eram, ao longo da história da igreja, existem diferentes teorias a respeito dos nicolaítas, certo? Muitas diferentes teorias foram apresentadas para tentar entender a origem dos nicolaítas. Alguns entendem que os nicolaítas eram seguidores de Nicolau. Nicolau era um prosélito. Prosélito quer dizer aquele que para os irmãos entender, que vai na casa de alguém e tenta convencer aquela pessoa a acreditar naquela religião, acreditar naquela doutrina. Quando a gente vai na casa de alguém evangelizar e falar para aquela pessoa da doutrina, falar para aquela pessoa de Jesus Cristo, nós estamos fazendo um proselitismo. O proselitismo não é pecado, porém eles estavam fazendo um proselitismo diferente, ensinado por falsos apóstolos, para que o povo acreditasse neles, entende, irmão? E muitos, e comunidades grandes acreditaram nele, entendeu, irmãos? Alguns entendiam também que os nicolaítas foram seguidores de Nicolau. Nicolau, irmãos, foi um homem que viveu, era um prosélito, e conforme alguns teólogos e algumas teorias dizem que ele foi um diácono em Jerusalém, porém não existe um documento que prove isso, só lá em Atos dos Apóstolos capítulo 6, versículo 5, mas não está escrito que Nicolau foi diácono, não é, irmão? Nem acho que o nome dele nem está lá. Pelo menos eu não me lembro. Mas não há qualquer evidência concreta sobre isso, ok? Os irmãos prestem bem atenção. Outros entendem que ele era que ele pertencia a uma seita agnóstica que procurava se infiltrar nas comunidades cristãs. O que é ser gnóstico? Alguém pode perguntar, eu já expliquei no outro vídeo, mas estou explicando de novo, irmãos. Gnóstico, irmãos, eram pessoas que, vamos dizer assim, que não acreditavam na existência de Deus, certo, irmãos? E ao mesmo tempo acreditavam. Eles não acreditavam na existência de Deus ou qualquer divindade, porém não negavam que não existe qualquer conhecimento efetivo que comprove a existência ou não de Deus. Quer dizer, eles não diziam que existia ou que não existia, eles ficavam numa balança, entendeu, irmãos? Esses eram os gnósticos. Proselitismo é aquilo que eu já expliquei, eles tentavam convencer as pessoas das crenças que eles tinham, ok, irmãos? Esse objetivo de semear seus ensinos heréticos, e também existiam entre eles, irmãos, pessoas que saíam mesmo para anunciar aquelas doutrinas, que eram ensinamentos dados por falsos apóstolos e por falsos profetas. E eles, irmãos, na sua maior... havia muita probabilidade para que eles pudessem, probabilidade que eles conseguiram muitos adeptos, pelo que nós entendemos do que eu vou falar aqui. Porque o nome Nicolaus vem do grego, que quer dizer, significa conquista de pessoas. E Nicolaitas em grego significa como conquistar o povo no sentido de destruição. Os irmãos estão entendendo? Então, eles eram conhecidos como amantes do prazer, caluniadores, corruptos na sua própria carne, vocês estão entendendo? E eram comprometidos com o mundo pecaminoso. E tem mais, aí que entra o mais difícil. A comunidade começou a se dividir. Aqueles que não pertenciam ao grupo dos nicolaítas, que era uma igreja praticamente, já estava sendo formada, porque a igreja não era de parede, eu concordo que era uma reunião de pessoas, e eu acredito que hoje nós acostumamos falar igreja,
Por quê? Porque são prédios de pedra, mas a verdadeira igreja são pessoas reunidas em nome do Senhor Jesus, 2 ou 3 ou mais, para louvarem a Deus e glorificarem e exaltarem o seu santo nome. Não sou contra que haja um lugar apropriado, porém, nós acostumamos falar assim, mas o meu conceito de igreja é outro, vocês já sabem, certo, irmãos? Aqueles que não obedeciam, que saíam daquele grupo que estava pregando daquela forma, eles ficavam isolados socialmente e economicamente, porque eles trabalhavam já juntos, irmãos. Um ajudava o outro, trabalhava, um cooperava com o outro, assim por diante, entende, irmãos? E a sociedade, então, começava a desprezar eles. A sociedade que era nicolaita começava a desprezar eles, irmãos. E até eles passavam problemas financeiros, porque esse grupo de nicolaítas, ou nicolaitas, entenda como você quiser, porque tem um acento ali. Eu já ouvi falar, irmãos falar nicolaítas, outros falam nicolaitas, eu nem sei como que fala direito. Eu só sei dizer para vocês, irmãos, que existiam comércio entre eles faziam, enfim, negócios entre eles. E se uma pessoa se desligasse daquele grupo, ele era isolado, ele não era mais saudado, ele não era mais considerado irmão, entendeu? E isolado financeiramente, quer dizer que ele ficava sem poder comprar, sem poder vender, porque ele não tinha com quem negociar. Você está entendendo, irmãos? Tudo isso significa que se um cristão verdadeiro não participasse ou não pertencesse a esse tipo dessa influência social, ele seria excluído da sociedade. A exclusão da sociedade, irmãos, fazia com que eles ficassem em dificuldades. Não podiam comprar, não podiam vender, porque não tinham dinheiro, não tinham... Era um grupo que se formava, e eles, entre o grupo, eles mesmos faziam os seus negócios. Irmão, observe se na igreja que você está, há esse tipo de movimento. Hoje existem nicolaítas, irmãos, mas com outro nome, que pregam exclusivismos e que se você sai de lá, ele não te aceita mais. Eu tentei reduzir esse vídeo ao máximo. Aquela hora eu expliquei muito, ficou quase 40 minutos. Hoje, com poucos minutos, eu estou explicando. Então você, irmão, fique firme em Jesus Cristo. Não se deixe levar por doutrinas estranhas, por coisas que venham trazer, irmãos, prejuízos espirituais à tua alma. Mas seja você, irmão, um homem de Deus, uma mulher de Deus, e saiba que Jesus Cristo nunca deixará faltar o pão na tua mesa. Vai chegar dias, irmãos, que nós teremos que passar por provações, que nós não sabemos quando será. Ontem eu ainda tive um sonho, até no momento que eu estava relatando o sonho, eu me equivoquei, não é porque, não foi um erro, porque eu falei para minha esposa, eu acho que isso é um pesadelo, e na hora que eu fui gravar, eu falei que a minha esposa falou que era um pesadelo, não foi, fui eu que achei que era um pesadelo, mas eu senti tanta presença de Deus, e depois fui buscar na Bíblia, irmão, na Bíblia, se eu podia falar, e quando eu abri a Bíblia, Deus mandou que eu falasse, e eu fiquei preocupado porque eu não sou de contar sonhos nos meus vídeos, irmão, mas eu acredito que vocês vão entender. Peço perdão, muitos de vocês que já receberam o vídeo vão tentar abrir o vídeo primeiro que eu fiz, não vão conseguir, porque eu sem querer apaguei o vídeo, mas foi melhor assim, porque eu acho que ficou bem explicado com poucas palavras, e eu tenho outro vídeo que é mais longo, para não cansar vocês também. Se vocês se cansam com os meus vídeos, que às vezes demoram, vocês podem deixar aí, tá bom, irmão? E aquele lá, eu também deixei um fundo musical, porque na hora que eu estava gravando, tinha muito barulho aqui, agora já não tem. Então foi bom assim, fica mais bem explicado, fica mais bem nítido. Os meus aparelhos não estão bons também, e eu peço que os irmãos orem por mim, para que eu possa ter uma aparelhagem melhor, para mim poder fazer os meus vídeos, que eu faço com muito carinho, irmãos. Eu fiz um vídeo sobre defesa dos críticos, deve sair agora, e eu amo a todos, não tenho nada contra ninguém, não estou difamando ninguém, apenas fiz um vídeo agora que, se vocês quiserem assistir, e esse aqui também é muito importante. Por quê? Isso que tem a ver com a nossa salvação? Não tem mais isso hoje? Tem nicolaítas hoje, que pregam que só ali tem salvação, que se você sai, quando você sai você não é saudado, quando você
Se você está ali, faz negócio lá dentro, você sai, você perde também, você não consegue mais fazer negócios, porque você automaticamente, eles envolvem a religião, ou melhor, a doutrina, a palavra com o negócio, misturam tudo e é a mesma coisa, não mudou nada, só mudou o modus operandi, mas a forma, ou melhor, só mudou o nome, mas o modus operandi é o mesmo. Fique com Deus, irmão, perdoe aí eu ter apagado o vídeo sem querer, mas esse foi mais objetivo. Deus que abençoe a todos, e a paz de Deus e a honra e glória a nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém.